E aí, gente, agora eleito, Odorico Roman quer contratar Everton Cebolinha do Flamengo. As condições para que este negócio aconteça, o contrato acabando no Rio de Janeiro, pode facilitar este negócio? Vamos falar também sobre outros dois desejos do atual presidente eleito. O retorno de Rui Costa e o retorno do ex-lateral que esteve na campanha do rebaixamento, mas que tem uma carreira muito vencedora, uma das maiores carreiras, inclusive na Alemanha e no Bayern de Munique. Eu falo de Rafinha, que hoje trabalha em transmissões de jogos na GE TV, já participou também na Cazé TV, já participou também na TNT Sports e estaria dentro de um pacote que teria Rui Costa como executivo e ele como uma espécie de homem forte dentro do vestiário, junto aos boleiros. E aí, lembrando, o Odorico já deixou claro que quer a permanência de Felipão. Aqui uma aspas. No ano que o Grêmio cai, Felipão teria pedido o afastamento de alguns jogadores, entre eles o do Rafinha, e por isso que ele caiu. Então, eu, Fábio, custo a acreditar que se o Felipão se manter, Rafinha voltará ao Grêmio. Mas vamos falar mais sobre isso depois que a vinheta rodar. Like, te inscreve no canal, ative o sininho, hype esse vídeo, é importante para o nosso trabalho. Eu me chamo Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Vamos para mais um vídeo. Recém-eleito, o Odorico Roman já começa a dar os primeiros passos. Um deles, a tentativa de permanência de Arthur, que a gente já falou aqui no canal. O Odorico, inclusive, pediu ao atual presidente Alberto Guerra, que termina o mandato daqui a 15 dias, para que ele já se adiantasse e começassem as conversas com a Juventus para a permanência do Arthur, para que o Arthur seja comprado pelo Grêmio. Isso deve desenrolar nas próximas semanas. Mas o presidente eleito já começa a trabalhar em outras frentes. Uma das principais frentes, contratar o executivo de futebol assim que possível, assim que o Campeonato Brasileiro terminar. E o executivo pretendido é Rui Costa do São Paulo. Inclusive Rui Costa tem uma proposta de renovação por lá e estaria no meio muro, assim, estaria em cima do muro, não teria convicção de voltar ao Grêmio, permanecer no São Paulo. E em meio à proposta pro Rui Costa, existe também uma proposta para o Rafinha, ex-Bayern de Munique, ex-São Paulo, voltar ao Grêmio para ser uma espécie de braço direito do executivo, do técnico, com os jogadores dentro do vestiário. Mais ou menos o que seria o Maicon na gestão Calef se o Calef tivesse ganho. Bom, eu preciso fazer esse parênteses, porque no ano que o Grêmio cai para a segunda divisão, Rafinha era um dos jogadores que Felipão, antes de ser demitido, pediu afastamento. Jogadores: Rafinha, Douglas Costa, o próprio Maicon, que acabou saindo, e entre outros nomes. Felipão pediu Diego Souza, Felipão pediu o afastamento de vários jogadores. E aí caiu. O vestiário derrubou o Felipão. A gestão Romildo Bolzan não teve pulso para afastar os jogadores que Felipão queria afastar e demitiu o treinador. A carreira do Rafinha é inquestionável. Só que eu não gosto do nome dentro do vestiário do Grêmio. O nome do Rafinha, não gosto. E creio, ou custo a acreditar, que se o Felipão permanecer assim que o Odorico assumir, como o próprio já disse que quer que o Felipão permaneça, eu custo a acreditar que o Felipão vá trabalhar com o Rafinha.
Então, talvez isso não passe de boato de fato e o Rafinha não venha para o Grêmio. Existe uma informação, e aí se eu não estou enganado é do meu colega Diego Torbes, que a vinda do Rafinha para o Grêmio tem a ver com o Rui Costa. Se um vem, o outro vem, se um não vem, o outro também não vem. Então, vamos aguardar aí os próximos passos. Everton Cebolinha é o primeiro nome a ser procurado de forma efetiva pela gestão Odorico. O contrato com o Flamengo está acabando aos 29 anos. Everton Cebolinha hoje é banco de reservas do Flamengo, entra no final dos jogos praticamente e quer sair, quer deixar o Flamengo, quer voltar ao Grêmio. Isso é confirmado já, o próprio jogador já confirmou. Inclusive isso internamente no Flamengo deu um desgaste entre ele e a diretoria. O Flamengo não procurou o Cebolinha para renovar ainda. Mesmo que o Felipe Luiz tenha dito que gostaria da renovação, a renovação não deve acontecer. E sem renovar, com o contrato acabando, é o que faz Odorico acreditar que pode contratar o Cebolinha por um valor menor do que o Flamengo pediria se ele tivesse um contrato mais longo. Aqui, um ponto importante. Cebolinha não vai vir de graça. O Grêmio terá que pagar ao Flamengo. Creio eu que com o contrato acabando, o Grêmio consiga tirar o Cebolinha do Flamengo em um valor aí entre 5 e 6 milhões de euros. Não menos do que isso. E aí a pergunta, vale pagar isso pelo Cebolinha? Vale. Como que o Grêmio pagaria isso? Obviamente, com a ajuda de investidores. Um deles, Celso Rigo. Beleza? Então, os primeiros passos de Odorico como presidente são contratar em definitivo o Arthur, contratar Cebolinha, é um desejo, contratar Rui Costa e junto com o Rui Costa pode vir Rafinha, ex-Bayern de Munique, ex-Grêmio, mas que, vou repetir, custo acreditar que o Felipão, se permanecer, trabalhe com o Rafinha. Deixa teu like, te inscreva no canal. Um abraço, valeu. Fui!